Toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar. Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler aqui inicialmente versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Todos já acharam aí? Amém? Vamos ler. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Deus, e nós sabemos que Teu Espírito Santo está aqui conosco desde os primeiros momentos, ó Pai. Nós sabemos também que Tu já começou a falar com cada coração, ó Deus, na palavra da diaconisa Cláudia, ó Deus, e também agora, Pai, meditando rapidamente nesse devocional, que a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, fale aos nossos corações, e que todos de nós, ó Pai, saiamos desse lugar com uma missão, ó Deus, de priorizar o reino de Deus no tempo que nós temos, ó Pai. Em nome de Jesus, fala com cada um de nós nessa manhã. Amém. Pode se sentar. Foi bom a Cláudia já ter feito o papel de velho antes que eu, porque agora vocês me chamam de velho, podia ser pior. Tá vendo? Mas deixe sua Bíblia aberta aí, vamos voltar aqui para o tema. E a parte que me foi passada para a gente meditar junto é priorizar o reino de Deus, que é o tema do nosso retiro, no nosso tempo. Então, quando a gente pensa em priorizar Deus no nosso tempo, a gente pode pensar em quanto tempo eu tenho gasto em devocionais diários com Deus, quanto tempo eu gasto em oração com Deus todos os dias, quanto tempo eu gasto lendo a palavra de Deus, meditando nela todos os dias, né? Quanto tempo, enfim, eu passo em intimidade com Deus. É claro que nós sabemos que isso é super importante. Para nós termos um relacionamento bom com Deus, para nós termos intimidade com Deus, nós não podemos ter encontros só semanais com Jesus. Você não constrói um relacionamento tendo encontro uma vez por semana, não é verdade? Né, Silvio? O Silvio namorava a Laiane, você imagina se o Silvio falasse assim, o Silvio casado com a Laiane agora, vamos imaginar assim. E aí domingo à noite ele chega para a Laiane e fala assim: Laiane, senta aqui, vamos conversar, me conta como foi seu dia, sua semana, conta tudo. Depois dá um beijinho nela e fala: ó, semana que vem a gente conversa de novo. Isso é relacionamento? Então o devocional diário, o tempo diário que a gente gasta com Deus, em oração, em leitura da palavra de Deus é extremamente importante. Mas eu não quero focar isso hoje para nós meditarmos. Não quero meditar com vocês hoje quanto tempo nós temos passado com Deus, mas sim quanto Deus tem passado no nosso tempo. Quanto Deus está ligado às coisas que a gente faz 24 horas por dia. E aí, usando esse texto aqui, esse trecho da carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ver algumas ilustrações, e Paulo ele vai instruir a Timóteo. Timóteo, que é filho dele na fé, discípulo de Paulo ali na fé dele, e nós vamos ver Paulo ensinando a Timóteo, transmitindo a mensagem de como deve ser um cristão, um líder cristão, aquele que está à frente, priorizando o reino de Deus na sua vida. E aí Paulo ele vai usar duas figuras de linguagem que nós vemos Paulo usando num monte de lugar aí. Vocês já devem ter lido outros textos, que é de um soldado romano, ou de um soldado, né? E também de um atleta. Entenderam por quê da camisa do Palmeiras? Você olha assim pra mim e fala: um atleta do Palmeiras, cara, né, Rafa? Hã? Eu falei pro pastor já isso hoje, eu queria comprar uma do Flamengo para homenagear ele. Mas eu cheguei na loja e falei pro vendedor: eu queria uma camisa do Flamengo. Ele falou: não, aqui só vende time grande. Aí não deu pra você. É interior, Vamos continuar?
Então tá bom. Sem falar do Palmeiras, por favor, mais respeito. Mas vamos lá, olha para a tua Bíblia aí. Olha para a sua Bíblia, antes da gente ver essas figuras aqui que Paulo utiliza para fazer essa analogia, ele começa com uma instrução. No versículo 1 ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Antes de querer ser um bom soldado de Cristo, nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos priorizar o reino de Deus, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí e fala assim: você precisa da ajuda do Espírito Santo. Fala para ele. Fala assim: senão você não prioriza o reino. Fala assim: você é fraco, mas o Espírito de Deus é forte. Não adianta a gente falar assim: não, por mim, esse ano eu vou melhorar, eu vou buscar mais, eu vou querer mais, por mim mesmo, eu vou tomar uma iniciativa. Não. Para nós priorizarmos o reino de Deus, nós temos que saber que nós precisamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Coloque isso na tua cabeça. Busque o Espírito Santo. Às vezes você vai falar assim: nossa, mas é tão difícil fazer isso, é tão difícil obedecer, é tão difícil seguir desse jeito, é tão difícil priorizar. Peça ajuda para o Senhor Jesus, e Ele vai te dar graça suficiente para você conseguir priorizar o reino de Deus. Sem Ele, não tem jeito. E aí no versículo 2 ele diz assim: olha, essas coisas que você ouviu dizer na presença de muitos testemunhas, confia em homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros. Ele está dizendo que essa palavra ela tem que ser espalhada. Essa palavra não é apenas para Timóteo, não é apenas para a liderança, mas é para todo mundo. Todo cristão precisa entender bem isso. Todo cristão precisa ser um bom soldado de Cristo. E é isso que Paulo vai falar no versículo 3 também. Ele já começa dizendo assim: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha que convite legal que Paulo faz. Suporte comigo os sofrimentos. Convite bom, né? Timóteo podia falar assim: pô, para um churrasco você não me chama. Agora para isso aí, né? Suporte comigo minhas dores. Ele convoca como bom soldado de Cristo. Outra coisa que nós precisamos ter na nossa mente, não esquecer: priorizar o reino de Deus é um grande esforço diário. Bala me falou uma coisa essa semana e é verdade. Tem muita gente que acha que servir a Cristo é um mar de rosas, né? Tudo são flores. Não, é um grande esforço diário. Nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra as nossas vontades. Mas aqui, através da palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus, eu vejo que para priorizar o reino de Deus nas nossas vidas, nós precisamos levar a coisa a sério. Cutuca o cara que está do teu lado de novo aí. Cutuca ele. Faz ele prestar atenção em você. Fala assim para ele: não dá para brincar de ser crente. Fala para ele: não dá para brincar de ser cristão. Não dá para levar a vida assim numa boa. E às vezes eu faço a vontade de Deus, às vezes não. Isso aí eu não vou fazer não. Isso aí não tem importância. Não. A palavra de Deus está sendo bem clara que nós precisamos levar a coisa a sério. A sério. Você não vê um soldado fazendo gracinha com uma arma na mão. Você já viu alguém fazendo gracinha? Vou atirar no pé do outro. Não tem isso. Os caras são sérios. Faz isso para ver. Então nós temos que o nosso cristianismo exige essa seriedade com as coisas de Deus. Deus é santo, nós não podemos esquecer disso. Às vezes, por Deus ser extremamente misericordioso com a gente, e Ele anda tão perto da gente, às vezes a gente esquece um pouco de como Ele é santo e Deus todo-poderoso sobre as nossas vidas. Mas a gente tem que levar a coisa a sério. Olha para a tua Bíblia aí de novo. Versículo 4, ele então diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Aqui Paulo vai falar um pouquinho sobre soldado, e eu separei algumas características de um soldado, para a gente poder fazer uma comparação com a nossa vida, e como nós temos priorizado o reino de Deus na nossa vida. Então, uma das coisas que um soldado precisa ter, todo soldado tem que ter, é uma boa condição física, beleza?
Vocês não veem um soldado mais fortinho, muito fortinho, né? Fortinho eles são, mas muito fortinho, tipo bem fortinho. Não tem, os caras têm uma condição física invejável, não é verdade? Nós olhamos no campo de treinamento. Quem assistiu Tropa de Elite aí? Levante a mão. Lembra do treinamento dos caras lá? Os caras se matando na água, passando fome, tendo que ficar acordado. Lembra disso? Dizem os especialistas que o filme deu uma suavizada, porque diz que é muito pior. E quem é do exército, os capitães do exército, eles falam que é muito pior que o Bob. Porque o soldado ele tem que ser levado o extremo do físico dele, para que o corpo dele possa suportar as adversidades que um dia ele vai ter que passar, para que o corpo dele seja pronto para as exigências que vão ser cobradas dele. Olha que interessante. O corpo tem que estar pronto para o que vai passar. E aí eu pergunto para você: será que nós temos nos preparado para servir a Cristo? Será que nós temos nos alimentado bem, estamos bem fisicamente, espiritualmente falando? Será que nossa alma está forte, firme, para essa luta diária contra a carne, contra as vontades, os desejos do nosso coração? Diz um ditado que saco vazio não para de pé, não é verdade? E crente vazio não para de pé também. Sem palavra de Deus na nossa vida, sem se alimentar, sem cuidar do nosso espírito, de nos cuidar fisicamente nesse sentido, de nos preparar, de nos alimentar bem da palavra de Deus, de estar fortes, prontos, quando chegar as adversidades da vida, a gente acaba caindo. Ou a gente acaba deixando-se levar pelas tentações, pelos desejos, e aí a gente peca. Mas se eu estou bem alimentado pela palavra de Deus, se eu estou forte, quando a adversidade vem, eu estou pronto para passar por elas. Quando vem a tentação, e ela vem todo dia ela bate na tua porta, e o pecado vem todo dia, mas quando eu estou bem fisicamente, eu resisto às tentações. Amém? E aí outra qualidade do soldado é submissão. Submissão. Um bom soldado, ele sabe obedecer o que os outros mandam, o que o superior manda, ele faz. Eu gosto de fazer sempre comparações com alguma figura assim pra gente lembrar. Mas quem aqui assistiu um filme que chama Forrest Gump? Levanta a mão aí. Vocês não assistiram? Opa, você assistiu, pastor? Já, né? É só a geração TV Globinho aqui que não assistiu. É só assistiram Dragon Ball, Pokémon. Pô, assiste, é um filme bom. Forrest Gump é um contador de histórias. É um cara que quem assistiu vai ver que ele é meio lerdo, né? Meio quarta-feira, assim. Mas ele se dá bem em tudo que ele faz. E aí ele vai para a guerra do Vietnã. E aí ele contando a história depois, o que é? Meio bala? Mas quando ele vai para o Vietnã, ele fala assim que lá no Vietnã era muito fácil. Ele falava assim: olha, é muito fácil ser soldado. Ser soldado você precisa fazer duas coisas. Bem, responde alto e faz tudo que te mandam fazer. Olha que simples, não é assim? O que mandavam fazer, ele fazia. Então ele se tornou um bom soldado, ganhou medalhas e tudo mais. E é verdade, porque um soldado ele faz o que seu superior manda, seja por amor à pátria, seja por amor à causa que ele serve, por amor àqueles que o comandam, ou pelo comando, por uma causa ele faz, por amor. E a vida do soldado, ela está à disposição do governo, até para morrer. Se ele for colocado lá numa guerra muito violenta, muito ferrenha, a maioria morre. Mas um soldado, ele está ali, ele está à disposição do governo. Onde o governo manda, ele vai. O que o governo manda fazer, o que o capitão dele manda fazer, ele faz. E aí eu me pergunto para você nessa manhã: será que nós temos nos submetido à vontade de Deus? Será que eu tenho feito o que Deus manda que eu faça? Será que quando Deus manda fazer, mesmo que seja contra a minha vontade, ou eu não entenda a vontade de Deus, ou eu queira fazer outra coisa, será que eu obedeço?
Então, é uma palavra para a gente pensar quando nós saímos daqui hoje, quando nós orarmos no final, para nós fazermos uma análise da nossa vida em cima disso. E algo muito atrelado à submissão de um soldado é a obediência. Um soldado, ele tem que ser obediente. Uma das primeiras coisas que um soldado aprende no exército é obedecer. É a primeira coisa. Porque vai ter determinada situação que ele vai passar e o comandante dele vai mandar ele fazer determinadas coisas que ele não vai nem entender, mas ele vai ter que fazer. Porque ele está vendo só ali. Mas o comandante dele está vendo o campo de batalha inteiro. O comando está vendo o campo de batalha inteiro. O soldado está vendo ali, só um pedacinho. Mas aí ele fala, ó, vocês vão para lá. E ele fala, pô, mas se eu for para lá não vai dar certo. Ih, mas fazer isso aí não vai dar certo. Mas ele vai. Ele tem que ser obediente. E aí eu olho para a nossa vida cristã e eu fico pensando nisso. Que para viver com Deus o tempo todo eu preciso aprender e confiar na vontade de Deus. Para priorizar o reino de Deus na minha vida, eu tenho que saber que a vontade dele é melhor que a minha vontade. E ser submisso, obediente a ela. Deus manda, eu faço. É assim que eu priorizo Deus nas minhas decisões. Quer priorizar Deus no que você faz, no que você decide? Faz a vontade de Deus. Pega a palavra de Deus. Está aqui, ó, a vontade de Deus está aqui. Está aí na sua mão. Quer saber qual é o desejo do coração de Deus? A vontade dele para a tua vida? Abra a Bíblia, está aí. Mas nós temos que ser obedientes. Outra característica de um soldado aqui: separação. Um soldado, ele é exclusivo do exército, não é mais civil. Você já reparou que um soldado, ele não é mais, ele é separado? Tem os civis, que somos nós, e quem faz parte do exército, da polícia. Eles são outra classe. Nem a roupa deles é igual. Eles se vestem de forma diferente, não é verdade? E o soldado, principalmente numa guerra, vamos pensar numa guerra, o soldado não pode dar baixa a hora que ele quiser. Ou pode? No meio da guerra, ele fala assim, isso aqui não está bom para mim não, vou embora. Vou pegar minha mala e ele não quer nem saber. Brasil que se exploda. Pode isso? Vocês sabiam que um soldado que ele deserta, ele pode até, dependendo do estado de guerra, ele pode até ser morto por isso? Ele é considerado um traidor da pátria. Ele é preso, ele sofre punições. Porque um soldado, ele é um soldado. E aí eu fico pensando, para priorizar Deus no meu tempo, eu preciso ter a consciência de que eu fui separado do mundo. Separado. Quando Deus fala que nós somos santos, não é porque nós somos perfeitos, é porque nós somos separados. Separados para Ele, por Ele, para ser diferente. Então não dá para eu ser soldado e eu ser civil ao mesmo tempo. Não dá para eu servir a Deus e eu servir ao mundo ao mesmo tempo. Não dá para eu fazer as coisas de Deus, mas continuar fazendo as coisas do mundo. Continuar praticando as más obras que eu praticava antes de conhecer a Jesus. Não dá. Nós somos separados por Ele. Agora nós somos parte do exército de Cristo, bons soldados de Cristo. Então nós temos que ter essa consciência da importância da separação, que também está aliada a outra coisa que um soldado bom tem que ter, que é concentração e foco no que vai fazer. Ele deixa todas as ocupações que ele tinha na sua vida civil, tudo que ele fazia antes, para virar soldado. Ele podia ser empresário, podia ser montador, podia ser administradora, podia ser testador de travesseiro. Não, estou brincando. Mancada falar assim. Só tô bom. A gente podia ser o que a gente fosse, mas se a gente for convocado para o exército, você não é mais nada. Você é um soldado. Se você se alista no exército, você deixa para trás tudo que você faz. E um cristão, meus irmãos, tem que ser cristão 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nós temos que ser crentes. Aí você me pergunta assim, mas então eu preciso ficar na igreja 24 horas por dia? Como que faz? Eu trabalho, eu estudo. Mas o que a palavra de Deus vai dizer para nós
é que, independente do que a gente esteja fazendo, trabalhando, estudando, até nos divertindo, passando um tempo, fazendo outras coisas, tudo que eu faço nas 24 horas do meu dia, eu tenho que fazer vivendo e demonstrando o meu cristianismo. Você pode dizer amém para isso? Amém. Eu tenho que viver o meu cristianismo. Lá em 1 Coríntios 10, 31, muito conhecido, diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para glória de Deus. Então tudo que a gente faz é focado em fazer a glória de Deus, em fazer para a glória de Deus, em fazer com que o nome dele seja engrandecido através da minha vida. Que as outras pessoas olham para mim e falam: pô, o Deus desse cara mudou a vida dele. Olha como é que ele é diferente agora. Nem dá para acreditar. Como é bom quando a gente ouve falar: cara, aquele cara está indo na igreja mesmo, né? Olha como é que ele é diferente. Deus mudou a vida dele mesmo. O nome de Deus é glorificado quando você pratica o cristianismo 24 horas, onde quer que você esteja. Mesmo que não esteja ninguém te vendo aqui da igreja, o pastor não está te vendo, os diáconos não estão te vendo, mas você está ali, professando a tua fé, concentrado, com foco na missão. Nós não vemos soldados desatentos. Você imagina comigo a cena de um soldado entrando numa cidade. Ele está invadindo a cidade. E tá aqueles soldados entrando. Vai imaginando comigo aí, passa aquele feno. Sempre tem um feno que passa assim na cidade vazia. E aí todo mundo concentrado e olhando. E aí ele vai naquele caminho dele, caminhando, olhando para frente. De repente ele olha para o lado, vê tem um McDonald's. Aí ele olha e já vai embora. Aí o capitão fala para ele: ô, onde você vai, soldado? Aí, comprou um lanche. Comprou um lanche. O que tem? Vocês já viram isso alguma vez? Não existe isso. Não existe um soldado disperso, olhando para os lados. Nós vamos ver daqui a pouco Paulo falando sobre atleta também, mas em outro lugar Paulo vai falar assim, que ele corre em direção ao alvo, sem olhar para o lado. Se o atleta ficar olhando, ele está correndo uma corrida de obstáculos, se ele ficar olhando para o lado, dando tchauzinho para quem está na plateia, mandando beijinho para a menina que ele está paquerando lá, ele vai tropeçar e vai cair e vai perder a corrida. O que a palavra de Deus está dizendo para nós é que nós temos que ter concentração, foco na nossa missão. E a nossa missão é andar com Jesus Cristo. E a nossa missão é priorizar o reino de Deus onde quer que eu esteja. Não dá para eu me envolver com o mundo e com as coisas que ele oferece se eu quero priorizar a Deus no meu tempo. Você quer priorizar a Deus no teu tempo? 24 horas por dia? Foca na missão. Olha para Cristo. Em tudo que você fizer, pense nele. Pense no que ele acha sobre o que você está fazendo, para que nós possamos sim estar focados na missão. E a última característica do soldado que eu marquei aqui para a gente meditar é sacrifício. Aí já é mais forte um pouquinho. Mas muitas vezes um soldado, ele não tem apenas que atacar o inimigo, destruir o inimigo. Muitas vezes um soldado tem que se colocar na frente de uma bala para defender aquilo que ele ama, para defender uma pessoa, para defender uma causa. Ele tem que se colocar na frente da bala. E aí eu me pergunto para vocês também: será que nós temos feito isso para priorizar o reino de Deus nas nossas vidas? Será que nós estamos prontos a nos sacrificar os desejos do meu coração, a nossa vontade, sacrificar de não pecar, porque eu digo e insisto que pecar é gostoso, porque se pecar fosse ruim ninguém pecava. Pecar, por mais que cause consequências terríveis, a princípio ele dá uma sensação de prazer, é verdade ou não? Pecar é bom nesse sentido. Então eu tenho que me sacrificar por muitas coisas. Às vezes a gente fala: olha, para andar com Cristo é difícil, tem que largar muitas coisas. Nós temos que largar mesmo, de fazer a nossa vontade muitas vezes, fazer o que a gente quer, para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele diz assim em Mateus 16, 24: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
se eu quero seguir a Cristo, se eu quero andar com Ele, com Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar os meus desejos, a minha vontade, me colocar pronto, pegar a minha cruz. E aí Jesus está dizendo com isso é assim: olha, não vai ser fácil a caminhada não. Caminhar com Cristo, caminhar comigo não é fácil, porque Ele vai na contramão do mundo. Mas tem uma coisa boa: quem nega a si mesmo, toma a cruz, anda junto com Jesus Cristo, todos os dias, toda hora. Essa é a compensação. Vai ser difícil muitas vezes? Vai, mas Cristo vai estar com você. Vai ser difícil aceitar, vai ser difícil se renegar muitas vezes, mas Jesus vai estar com você, te dando força, te mostrando o caminho a seguir, te abençoando. Essa é a recompensa, saber que nós vamos estar com Cristo. Olha para a tua Bíblia de novo, versículo 5, aí Paulo agora começa a falar sobre o atleta. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Tem algumas coisas aqui sobre um atleta. Primeiro, algo parecido com um soldado. Um atleta também ele tem que ter uma boa preparação física, não é verdade? O atleta profissional, e quando o Paulo ele fala aqui sobre atleta, se você pegar lá no original, ele vai usar uma palavrinha que vai significar atleta profissional. Não é atleta igual a gente, de domingo, que joga bola, estoura o joelho, né, Rafa? E quebra o pé, depois tem que trabalhar segunda-feira mancando. Não, é o atleta profissional, o cara que tem a vida focada nisso. Todo atleta profissional, ele tem a vida diferenciada dos outros atletas, desses de fim de semana. Ele tem uma dieta apropriada. Então o cara, normalmente, se ele é um profissional, ele tem uma nutricionista que ela vai preparar a comida certa para ele comer, com tanto de carboidrato, com tanto de cada coisa, que eu só lembrei do carboidrato, e para ele manter o peso e a regularidade física, para ele se manter bem, e também a parte física dele. Você vê os caras treinando que nem uns malucos, né? É a coisa que qualquer jogador de futebol que você vai ver ele falar, a coisa que ele mais odeia é treinar, que treinar exige. É diferente do jogo. O jogo é mais legal, tal. Mas o treinamento ali por trás, durante a semana, todo dia, se matando. Agora esses caras ficam na academia o dia inteiro, de homem, cadê? Os bombadinhos aqui da nossa turma. Aí você vê os caras fortinhos, né? Aí os invejosos, né, Bala? Fala assim: ah, tomou bomba lá. Ah, tomou deca. Ah, mas não vê, os caras ficam lá o dia inteiro. Vai ter paciência assim lá longe, mas fica lá, puxando ferro. Vai ver se os caras não estão se matando lá. Ah, e gosta ainda, né? Fica lá feliz. Ah, e na frente do espelho, pá. Não, na frente do espelho, assim? Ai, não. Os caras se preparam e vai naquele sofrimento, naquela dificuldade. E eles têm uma característica muito legal, que é disciplina. Disciplina. Eles são extremamente disciplinados. Eles são os caras que se negam. Eles negam a si mesmo. É ou não é? O cara às vezes ele não quer treinar. Ele tá meio... sabe quando você acorda com vontade de fazer nada? Mas aí chega lá e o preparador físico fala: você vai dar 50 voltas aqui, depois vai fazer tal coisa, musculação, tal. E o cara não quer, mas ele vai fazer. É o trabalho dele, ele é profissional. Ele vai. Ele chega no almoço, alguém oferece para ele um bolo de chocolate. Ele fala: pô, não posso. Aí dá aquele bolo gostoso. Aí o cara quer tomar cerveja e não pode, porque cerveja vai dar barriga. E os caras são bem loucos assim, nesse sentido. Eles vão, pelo menos os bons, né? Vamos falar dos bons atletas, que tem os maus também, né? Igual tem mau crente também, tem os maus atletas. Mas os disciplinados, eles vão. E é interessante que a gente não aceita. Você é torcedor aí igual eu, você vai falar pra mim. A torcida ela fica louca se vê um jogador na balada. Na verdade, ficou sabendo que o jogador foi pra balada. No outro dia, filho, tá lá a torcida xingando na porta, tá a imprensa lá. E aí você vê, tipo assim, por exemplo, esses dias atrás teve do Flamengo. Cadê o pastor? Ah, tá aqui, aí ó. Depois eu que sou ruim, mas teve um rolo com os atletas do Flamengo, porque os caras postaram um monte de foto com um monte de cerveja numa festa lá. Os caras queriam que eles fossem mandados embora. É verdade, pastor?
Coisa de carioca, depois vocês acham ruim, mas fazer o quê? E aí aconteceu isso, da torcida brigando, porque a gente não aceita. Quando o jogador começa, assim, ele tá fininho, tipo eu, assim, fininho, tá vendo? Vou ficar de perfil pra vocês verem, ó. Fininho. Aí chega depois, ele passa uns dias fora, ele volta assim, né? Aí, filho, a torcida, a hora que vê, lembra do Ronaldo, quando ele voltou gordo? A torcida já zoava, falava, criticava, o jornalista já começa a falar, é o fim da carreira, o cara não tá levando a sério. Você já viu o jogador, a hora que ele termina a carreira dele, o que ele faz? Ele fica... Você viu o tamanho que o Ronaldo tá? O cara tá parecendo um mamute, meu. Ronaldo, Adriano, vários outros jogadores, os caras, porque eles viviam numa disciplina rígida de treinamento e de alimentação. Quando eles deixam de fazer isso, extrapolam. Mas a gente cobra uma atitude profissional, uma postura profissional. Mas às vezes a gente não se cobra uma postura cristã, mais profissional, mais séria, mais digna daquilo que a gente segue, daquilo que a gente serve. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e penso em disciplina, eu penso que para priorizar o reino de Deus na minha vida, eu preciso ser extremamente disciplinado. Vai ter dias que você não vai querer orar. Vai ter dias que você vai falar assim, pô, vou dormir, não dá. Vai ter dias que você não vai querer obedecer, vai falar assim, nossa, mas seria tão bom se eu não precisasse fazer isso, ou se eu pudesse fazer aquilo. Vai ter dias. Vai ter dias que você vai se sentir fraco. Mas nós precisamos estar disciplinados para não cair nas tentações. E aí a palavra de Deus vai nos dizer como. Jesus de novo, o cara que sabe ensinar as coisas pra gente. Mateus 26:41, ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, quando fala do Espírito, não está dizendo o Espírito Santo, mas o nosso espírito, a nossa vontade. Às vezes a gente até tem vontade de obedecer. Tem vontade. Eu quero obedecer, mas não consigo. Falamos isso ontem na escola bíblica. Paulo, ele falava isso. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não faço, o que eu não quero eu faço. Porque é uma luta. Mas aí Jesus está falando assim, olha, para que o seu espírito seja pronto e você não caia por causa da tua carne, você precisa fazer uma vigilância na sua vida. Você precisa estar vigilante, em oração, para que a gente não caia, para que a gente não ceda, para que a gente não fique fraco, durma. Nós precisamos estar vigilantes para priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Vigilantes, todo o tempo. Já viu um vigilante cuidando de um lugar? Ele dorme? Não devia, pelo menos, mas não é para dormir. O cara tem que ficar acordado o tempo todo, olhando o que está acontecendo, quem está chegando. É assim a nossa vida, olhando tudo que está acontecendo, para fazer a vontade de Deus, para priorizar o reino de Deus. E a última coisa que Paulo fala, ele fala assim que nenhum atleta é coroado se ele não competir de acordo com as regras. E é legal a gente pensar nisso, porque quem não segue a regra, nenhum atleta que vence uma competição, ele vence uma competição se ele não seguir a regra. E mesmo que ele vença, se ele for descoberto depois, ele pode perder. Não pode? Até tem um caso muito famoso de um ciclista americano que se chama Lance Armstrong. Já ouviram falar dele? Esse cara, eu anotei aqui porque eu ia esquecer, lógico. Mas ele ganhou 7 vezes seguidas, 7 anos seguidos. Cadê a Isabela? Rosanês, não tá? Eu ia gastar meu francês. Ah não, a outra Isabela, desculpa. Cadê a Guarche? Eu ia gastar o meu francês com ela aqui, Miriam, mas tudo bem. Ele ganhou 7 vezes o Tour de France. Já ouviram falar? Gostou, Miriam? Já dá para eu ir. Treinei. 7 vezes, 7 anos seguidos ele ganhou. Vários anos, a maior ou uma das maiores competições de ciclismo do mundo. Esse cara, ele foi escolhido numa revista especializada em esportes, naqueles anos,
como o atleta de maior superação de todos os tempos, a maior história de superação. Esse cara teve câncer, voltou a correr de bicicleta, foi campeão 7 anos seguidos, e aí o cara virou uma referência. 10 anos depois, foi descoberto que ele usava dopagem química, ele usava esteroides para aumentar a performance dele. Ele perdeu todas as medalhas dele, todos os títulos dele, ele foi banido do esporte, e aí fizeram um ranking de todos os tempos, quais foram as maiores decepções do esporte. Primeiro lugar, Lance Armstrong, que é a maior decepção do esporte mundial. O cara que era até então o maior exemplo de superação, agora era a maior decepção. Hoje, para todos aí que olham para a vida dele, consideram a maior decepção do esporte. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos pensar nisso, de seguir, competir de acordo com as regras, preocupando-se em não perder o prêmio celestial. Paulo, ele fala isso. Ele fica preocupado, ele fala assim: olha, eu me preocupo, eu me abstenho, eu vigio a minha vida, para que mesmo depois de eu ter pregado para tanta gente, eu mesmo caia e me perca. Olha a preocupação de Paulo. Essa é a preocupação que nós temos que ter, de seguir em frente, de seguir as regras, de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, para que a gente não perca o nosso prêmio celestial. Fala pro amiguinho do lado aí, cutuca ele de novo, fala assim: anda na linha, filho. Isso. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. E aí a gente pode parar e pensar assim: pô, mas Paulo falando de vencedor, Paulo, o cara que vivia preso, humilhado, apanhava, pô, esse cara é vencedor? Não, os caras é um derrotado. A gente pode olhar e falar: pô, os caras é um derrotado. Mas Paulo está ensinando a Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, não abandona a sua fé. O verdadeiro cristão, ele não abandona a fé, mesmo que tudo seja contrário, mesmo que pareça que sem seguir as regras certas eu vou me dar melhor. Se Paulo negasse a Cristo, acabava a perseguição dele, ele ia viver tranquilo. Mas ele está dizendo assim: olha, paga o preço. Então essa palavra de Deus é um desafio para as nossas vidas, desafio para que eu possa priorizar verdadeiramente o reino de Deus na minha vida, não só em um templo, ou não só na igreja, não só na frente do pastor, não só na frente dos irmãos aqui, mas em tudo que eu fizer, onde eu estiver, Deus possa ser o centro, possa ser a prioridade das nossas vidas, amém?